Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e Pai, e o amor exemplar, motivador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habita em nossos corações, nos fazendo crescer e prosperar cada vez mais no santo nome do Senhor. Meus amados, hoje, quarta-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária, essa lição aqui semanal muito especial aqui do livro de Isaías. Ontem, na terça-feira, nós estudamos aqui duas questões, as questões 5 e 6, a partir de Isaías 14, 31, quando vimos ontem que o Senhor manda, né, que o povo lá da Filistia, né, chorem e gritem de dor, porque a cidade dos filisteus seria destruída, né? Fiquem todos apavorados, disse lá o Senhor no verso 31, porque lá do norte viria uma nuvem, era tanta gente como uma nuvem de pó, era um exército, né? Que não havia covardes naquelas fileiras. Claro que é uma linguagem aqui espiritual. O único exército que não tem covarde é aqueles que têm o Espírito no coração e é capaz de morrer pela verdade de Deus, como os apóstolos morreram, dando a própria vida pelo Evangelho de Cristo. Então isso é que é soldado sem covardia, né? E eles vieram realmente ali do norte, estão ao norte ali, né? A maioria veio da Galileia, de onde o seu mestre saiu como Messias, né? E na sexta pergunta de ontem, o Senhor começa fazendo uma pergunta. Qual é a resposta que vocês vão dar aos mensageiros que vierem da Filistéia, né? Ele diz, a resposta será esta: o Senhor Deus fundou Sião, e ali, em Sião, os pobres do seu povo, do povo de Deus, vão me encontrar abrigo. Os pobres aqui está no sentido aqui de humildes. Humildes não é porque tem pouco dinheiro no bolso, mas porque tem um espírito humilde, um caráter de bondade e de justiça para servir. Não tem aquele espírito de vanglória, de soberba, de prepotência. É nesse sentido aqui. Não existe nenhum remanescente que compõe o povo de Deus que tenha um espírito de soberba, que Deus reprova, né? Deus não gosta, Deus abomina esse tipo de caráter. E aí ele concede todo o poder para que o homem possa mudar esse caráter, tornando-se humilde como ele é, como seu filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, também é. Então hoje, na sétima pergunta, diz assim, qual foi a sentença dada a Moabe? Qual o significado quando ele usa o termo cabeça calva e barba rapada? Pois bem, vamos agora entrar no capítulo 15, já que no capítulo anterior nós concluímos uma sentença contra um povo que estava ao oeste, ao ocidente de Jerusalém. Agora vamos para o outro lado de Jerusalém, né? Para o lado oriental, para o leste, onde estão ali o povo de Moabe. Ele começa dizendo assim, sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada Ar. Ar aqui é uma cidade, né? Ar de Moabe. E ela está destruída. Numa noite, olha só, foi destruída uma cidade toda. Ele continua dizendo, certamente, numa noite também, claro, foi assolada Kir de Moabe, outra cidade dos moabitas, e ela está destruída. Sobe-se ao templo Adibon, ou seja, as pessoas sobem a um templo pagão que tinha lá em Moabe, né? Sobe-se quer dizer porque esse templo estava numa montanha, os lugares altos, né? Ele fala até aqui, ó, Dibon aos altos, para chorar, nos montes Nebo e Medeba, lamenta Moabe. Todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é rapada. Então veja, meus amados, que nesse contexto aqui,
É um costume muito antigo que, quando uma nação poderosa como Babilônia conquistava outra nação, ela se achava uma nação muito evoluída pelo seu exército, morava numa cidade que eles chamavam de civilizada, né? Para a época era cidade civilizada, era um ambiente que se buscava controlar doenças, etc, etc. Então, quando você atacava uma tribo, um povo inferior, né? Muitos deles, que era que fazia? Rapava o cabelo, a cabeça, para que ele não trouxesse ali doenças, piolho, ou qualquer doença que tivesse escondido no doença escondida por baixo dos pelos, né, como a lepra, por exemplo, etc. Então era comum fazer esse tipo de asseio. Então eu quero começar aqui esse comentário por último, como eu já comecei aqui, né? Então o rapar a cabeça aqui, para os moabitas, tem mais essa conotação. E também pelo costume deste povo, que usavam a barba comprida e os cabelos, né, maiores, não como hoje. Então, rapar a cabeça também era um sentido de humilhação, porque você rapava a cabeça de um escravo, de alguém que foi vencido, de alguém que era visto como um perdedor, de alguém que era visto como servindo a um Deus fraco, que a nação do Deus forte venceu aquele Deus fraco. Que aquela nação era mais inteligente, porque escolheu adorar um Deus inteligente, mais forte, mais poderoso, que venceu aquela nação que adorava um Deus fraco. Era mais ou menos assim. Então, por isso que nessa conotação aqui, ela trata disso, dessas questões de humilhação. Já para o povo judeu, tem uma conotação ainda um pouco mais profunda, mais grave, porque, além da humilhação, na crença dos judeus, era algo de que Deus havia abandonado. Abandonado, né, no sentido de que eles estavam passando por uma vergonha profunda ao nível de que a sua nudez estava sendo exposta. Tem algo assim mais profundo nesse sentido. E quando a própria palavra de Deus diz aqui que o juízo sobre Moabe seria assim fulminante e muito rápido, numa noite, né, as suas principais cidades seriam destruídas e todo mundo, os que sobrassem, iam subir para os montes chorar os deuses que não podiam fazer nada por eles. Só para a gente entender melhor, quem é Moabe? Moabe, ele é o descendente de Ló. Ló, o sobrinho de Abraão. Ló foi aquele que, quando foi livre lá de Sodoma e Gomorra, né? As filhas dele, a sua primogênita, a filha mais velha, embriagou ele e teve uma relação sexual com o próprio pai, ou seja, um incesto, um pecado grave ali, algo de imoral diante de Deus. E dessa relação do pai com a filha, nasce esse menino chamado Moabe. Então, os moabitas, os filhos de Moabe, são descendentes desse pecado que é apresentado na Bíblia como algo grave, como algo que Deus não aprova, algo que começou numa maldição, começou errado. E o povo de Moabe sempre foi um problema ali para o povo de Deus, o povo de Israel, né? Os moabitas sempre foram um povo muito inclinado à adoração pagã. Né? Há muitos deuses pagãos, era muita afronta com o nome de Deus. E aqui, quando o Senhor está trazendo sentenças, lembrou aqui depois de Babilônia, aí ele vem descendo agora. Foi para os filisteus, agora chegou em Moabe. E na próxima pergunta, a pergunta 8 aqui, traz o seguinte questionamento: qual é o sentimento que ficou sobre o povo por causa da destruição de Moabe? Inclusive os seus soldados, claro, né? A destruição começa primeiro pelos soldados. Isaías 15, versículo 3 e 4 diz assim: cingem-se de panos de saco nas suas ruas, e nos seus terraços e nas suas praças andam todos uivando e choram abundantemente. Tanto Esbom, ou Resbom, como Eliale andam gritando.
até Jaza se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro dele. Vejam só que o terror havia tomado conta dos moabitas, ao ponto de o texto dizer aqui que todo o povo havia se cingido de panos de saco. Quando é que isso acontecia? Que o povo se cingia com panos de saco? Quando o povo estava se humilhando, eles se vestiam de pano e saco e geralmente ficava jogando cinza sobre a cabeça, mostrando que estava completamente humilhado, e se dirigiam ao seu Deus, no caso de Israel, dirigia a Yahvé, Deus o Pai, e muitas nações se dirigiam aos seus deuses, se humilhando, pedindo socorro, pedindo ajuda. E ali era um momento propício para que eles fizessem sacrifícios e também fizessem votos de fidelidade, fazendo promessas, né? Ou renovando alianças de maneira que eles tivessem uma nova chance, porque se eles estavam sendo castigados por alguma falha que cometeu, eles iam corrigir a partir dali. Então, geralmente, se vestiam de pano de saco e se cobriam de cinzas no meio das ruas, em plena humilhação, mostrando realmente que estavam arrependidos e que era um ato muito, assim, um ato público, que hoje as pessoas chamariam de espalhafatoso, né, que não era espalhafatoso, quando isso feito de maneira correta, era um sacrifício que era um grande exemplo para os orgulhosos, né, claro. O povo de Deus faz isso, Davi faz isso, né? Muitos homens de Deus fizeram isso, se humilhando, arrependidos porque reconhecem que o seu povo cometeu grandes pecados contra Deus, né? E aqui o povo de Moabe está fazendo isso não porque vão receber um perdão da parte de Deus, né? Mas porque eles serão julgados, estão sendo julgados por toda a maldade que fez até aquele momento, né? Aí, a pergunta que você pode estar fazendo é: mas Deus estava sendo aqui muito duro, Deus estava sendo aqui incompassivo com o povo de Moabe? Deus não poderia perdoar o povo de Moabe como perdoou Nínive e outras nações? Por que ele não fez isso? Né? Por que ele não perdoou? Não. Aqui já está sendo um julgamento depois de que foram oferecidos inúmeras oportunidades para que esse povo se arrependesse e mudasse de opinião. Veja que Deus aqui, ele não está castigando uma etnia porque ele tem raiva da etnia. Porque a partir do momento em que Ló se deita com a sua filha primogênita e tem um menino, a partir dali Deus vai odiar aquele DNA, os descendentes. Não é assim, não. Por que não é assim? Será que a gente pode provar na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas e por isso ele não leva em consideração para sentir ódio da pessoa por causa do DNA, por causa da cor da pele, por causa da raça, por causa da língua? Claro, vou dar um exemplo aqui muito claro. Quem não conhece a história de Ruth, inclusive tem um livro com o nome dela, a história dela, né? Ruth, ela era, né, a sua sogra Noemi, que era judia, que se torna viúva, os seus 2 filhos casam com 2 mulheres, 2 noras, uma delas era Ruth, morre o marido dela e morre seus 2 filhos, portanto ela fica viúva e Ruth, a sua nora, fica viúva, volta as 2 viúvas para a terra dela em Israel. Quando chega lá, Ruth é tomada como esposa por um dos seus parentes e ali tem a sua assistência para que não morra de fome, né? Uma providência de Deus, para que ela se case, acho que com Boaz, não fala a memória, o nome da pessoa era Boaz. Ela se casa e aí com o seu remidor, olha que coisa linda, que nesse caso aí, Cristo é um tipo de, Boaz é um tipo de Cristo, que é o remidor de Ruth, que era uma estrangeira,
uma gentílica que se torna, por, entre aspas, adoção, uma judia. Mas quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Então veja que, inclusive, Ruth, como moabita, ela entra na genealogia de Cristo. Ela está lá na genealogia. Duas mulheres entram na genealogia de Cristo, sendo elas gentílicas, povos que seriam destruídos, né, pelo povo, pelo exército de Israel. Olha só, seriam vencidos, né, muitos deles, no auge de Israel, foram povos que se tornaram escravos e pagaram tributo a Israel. Tanto Raabe, aquela ex-prostituta lá que morava ali junto aos muros de Jericó, que foi destruído, como também Ruth, moabita. Então, o tempo todo a Escritura está mostrando que desde o princípio já a Bíblia dava sinais de que os gentios iriam participar não só da genealogia de Cristo, mas que os gentios teriam um papel preponderante para que a glória de Deus pudesse resplandecer ainda de forma mais brilhante, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco, mais o poder de Deus é mais glorioso. E aí, com certeza, entre um gentio e um judeu religioso, a glória é maior no menor, né? É por isso que Deus está sempre chamando homens inferiores. Deus poderia ter chamado, por exemplo, um doutor da lei, um rabino do meio dos levitas, né? Mas ele preferiu chamar quem? Homens de outras tribos. Chamou Elias, Moabe, né? um boiadeiro, Amós, desculpa, Moabe não, Amós, um boiadeiro, e tantos outros homens simples, né? De outras tribos, por exemplo, homens sem indoutos, homens simples, sem conhecimento, para que a glória de Deus fosse maior nesses homens, né? Sempre foi assim. Então, olhando aqui para o princípio, aqui nós não podemos enxergar aqui que Deus está sendo injusto, julgando aqui Moabe, né? Os moabitas aqui, citando aqui várias cidades, né? No texto anterior, nós lemos aqui a cidade de Ar e a cidade de Kir, né? E algumas montanhas como, né? O templo lá de Bom, lá no Monte Nebo, né? Monte Medeba. E agora ele cita mais duas cidades, né? A cidade de Hesbom e a cidade de Eliale. Também duas cidades importantes. Até outra cidade, também cita Jaza, né? Jaza. Três cidades aqui, ele está citando aqui como o povo vivia chorando, iriam chorar ao ponto de uivar, vestido de pano e saco, aqui num desespero grande, porque chegou a hora do juízo. Então, essa parte aqui do livro de Isaías é o momento do acerto de contas. Para muita gente que não gosta das escrituras sagradas, fica só procurando promessas e tal, é muito importante entender que 50% dos textos bíblicos têm no seu conteúdo juízos. E é importante que o crente examine isso, para que haja equilíbrio do evangelho equilibrado,